voltamos. Chaves, os espíritos nos esclarecem a razão desses massacres feitos em nome de Deus? Os espíritos esclarecem, sim. A literatura espírita, a psicografada e também a psicofônica, e para quem não sabe, psicofônica é quando o espírito ele se manifesta através do médium falando. Então, ao invés de o espírito escrever, como acontece na psicografia, o espírito fala, usando a boca do médium. Isso lembra uma frase de Jesus, quando ele diz assim: não vos preocupeis com o que havereis de falar, pois um Espírito de Deus falará pela vossa boca. Agora os tradutores põem lá, pois o Espírito de Deus falará pela vossa boca. Mas no original é um Espírito de Deus, quer dizer, do bem, falará pela vossa boca. E os espíritos, então, puxa, eu, Celina, costumo dizer quanto que os nossos irmãos, padres, bispos e pastores estão perdendo em não ler a literatura espírita. Aliás, que o conhecimento é sempre válido. Sim, é uma riqueza. Só o Chico Xavier tem mais de 400 obras, cerca de 450, psicografadas, e o conteúdo da maioria é um conteúdo evangélico, teológico, filosófico. Muitos dizem assim, de qualquer religião que você for, se você não conhecer as obras de Santo Agostinho, você não pode se considerar um indivíduo culto. E eu digo com toda a sinceridade para nossos irmãos de outras religiões que não leem os livros espíritas. Eu digo para eles, vocês estão perdendo muito tempo e não podem se considerar doutos, grandiosos na teologia e no conhecimento bíblico, desconhecendo as obras espíritas. Falo isso com sinceridade, com um certo conhecimento de causa. Eu estudei para padre e o meu enriquecimento com conhecimento da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que continua crescendo, porque as manifestações de espíritos continuam. Então, eu falo isso com conhecimento próprio. É uma grande verdade o enriquecimento que essa literatura espírita, dos espíritos, traz para nós. E eu recomendo aos nossos irmãos não perderem tempo. Deixem de dar atenção àquela famosa frase que, infelizmente, ainda acontece. Isso é coisa do diabo. Não leiam isso, não. Eu segui isso. Eu falei isso. Falei essa grande asneira. Lamento ter feito isso. Mas hoje tudo é estou dizendo aprendizado. para vocês que estão também no erro, porque a literatura espírita nos engrandece muito do ponto de vista evangélico, do ponto de vista teológico, filosófico, racional, porque a fé espírita é raciocinada de acordo com o bom senso e não com interpretações absurdas que nós respeitamos. Mas o que acontece? Um indivíduo com uma interpretação estranha, esquisita, antirracional, ele acaba ele mesmo não acreditando. E ele não acreditando, ele relaxa. A fé que ele tem não vai freá-lo, mantê-lo no bem. Ele vai descambar. Infelizmente, o que está acontecendo com muitos padres e pastores, cuja religião não serve de freio para mantê-los no bem. Por quê? A crença que eles têm é frágil. E por que é frágil? Porque, às vezes, é uma crença estranha, esquisita diante da Bíblia, diante da verdadeira mensagem que Jesus trouxe. Mas você chegou a ler alguma coisa de esclarecimento referente a esses massacres em nome de Deus, dito pelos espíritos? Sempre os espíritos condenaram esse massacre, a Guerra das Cruzadas também, com aquele pretexto
para muitos, certamente, uma ideia bem intencionada, libertar lá a região onde Jesus viveu dos sarracenos, dos islâmicos. Eles falavam muito que o objetivo era esse, embora por trás podia haver outros objetivos materiais, mas esse massacre, sim, ele é condenado. Aliás, ele é condenado hoje pela própria igreja, que teve os seus 200 anos de cruzadas, nessa tentativa de libertar lá a região, lá onde está Jesus sepultado, na Palestina, dos islâmicos, o que ela não conseguiu. Agora, houve até uma coisa boa, ela levou o cristianismo para lá. Sim. E vai chegar uma hora que as religiões vão caminhar juntas, será? Vão. Vão, né? Lembra aquela frase de Jesus? Jesus, ele preconiza um só rebanho e um só pastor. Esse é o sonho de Jesus. Esse deve ser o sonho nosso também. E um dia vai acontecer. Na essência, as religiões estão muito unidas. Por incrível que pareça, elas estão divididas nas questões doutrinárias secundárias, mas nas principais, nas essenciais, elas estão já muito unidas. Que bom. Chaves, se Jesus voltasse hoje na Terra, será que seria diferente? Ele ia ter inimigos do mesmo jeito, porque, infelizmente, como diz o dito popular, em cada cabeça, uma sentença. Você acha que o homem ainda não está preparado Não, e para muitos receber? não vão acreditar nele. E como ele diz, ele em carne e ossos, né? Muitos não acreditaram nele. Que ele era de carne e osso? E ele vindo também novamente em carne e ossos, nem todos vão acreditar nele. Agora, Jesus, no seu retorno, para mim não é bem encarnado. Ele vai vir como? Manifestando-se em cada um de nós. No próprio Aí, espiritismo. Aquela frase de São Paulo, que eu acho que eu citei aqui no outro bloco, né? Até que todos nos tornemos à estatura mediana de Cristo. Lembra? Essa evolução. E, para quem acha que isso é lorota, não existe isso, evolução, vou citar. Vejam lá Hebreus capítulo 5. O próprio Jesus, ele se aperfeiçoou para fazer o papel, para ele cumprir a missão que ele cumpriu aqui na Terra. Ele se aperfeiçoou. Em outras palavras, ele evoluiu para exercer esse papel, essa missão que ele exerceu, que foi de trazer a mensagem do Pai para nós, a boa nova, o Evangelho. Tá certo. Chaves, suas considerações finais, estamos chegando ao final de mais este programa. Muito obrigado por ter estado mais uma vez no seu programa e meu agradecimento também aos nossos telespectadores que nos honraram com a sua audiência. Meu abraço para todos. Muito obrigada. E você quer participar conosco? Escreva para presença, sem o cedilha, @tvmundomaior.com.br. Mande suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. Nós estamos aguardando. E também aguardamos você no próximo programa. Até lá!